Olá, seja bem-vindo ao Grupo Santo Anselmo, seja bem-vindo ao nosso curso do Catecismo da Igreja Católica. Essa é a nossa 7ª aula. Estamos na parte 1, seção 1, capítulo 2, artigo 3º do nosso Catecismo, que trata das Sagradas Escrituras. Mas, antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de pedir a você: caso você goste desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal no YouTube, visite o nosso site na internet, encontre-nos nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Venha estudar a tradição, as Sagradas Escrituras, o magistério e a história da Santa Igreja Católica conosco. Será um prazer ter você em nossa companhia. Vira a página. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, o seu autor nos diz que Deus falou ao ser humano, falou aos homens no passado por muitas maneiras, por diversos modos, mas nesses últimos tempos, Deus nos falou por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. É exatamente com essas palavras que a Igreja, de uma maneira muito sábia, nos fala das Sagradas Escrituras a partir do item 101 do Catecismo da Igreja Católica. As Sagradas Escrituras, segundo o Catecismo da Igreja Católica, itens 101 e 102, têm uma palavra única, no sentido de ser um tema central, e esse tema é Cristo. Cristo é o tema central de toda a Sagrada Escritura. E por esse motivo, a Igreja sempre venerou as Sagradas Escrituras, como também venera o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas Sagradas Escrituras, diz-nos o item 104, a Igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas sim a palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos. Preste atenção no que eu estou dizendo. A Igreja venera as Sagradas Escrituras, assim como venera o próprio corpo e o sangue do Senhor. Por isso, a Santa Missa é composta de duas grandes liturgias, de dois grandes momentos: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Quando você vai à missa, logo após os ritos iniciais de introdução à Santa Missa, nós temos a liturgia da palavra. E ali nós temos um contato íntimo com as Sagradas Escrituras. Nos domingos, nas festas e nas solenidades, nós temos normalmente duas leituras, uma do Antigo, uma outra do Novo Testamento. Entre essas duas leituras, um salmo de louvor e de clamor a Deus. E, por fim, o Evangelho. Veja que na liturgia de domingo, a Igreja Católica nos traz 4 leituras da Bíblia, 4 leituras das Sagradas Escrituras. E depois da homilia, da oração dos fiéis, do credo, depois dessa liturgia da palavra, nós passamos à liturgia eucarística, onde contemplamos o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observe a importância que as Sagradas Escrituras têm na Igreja Católica, quando ela, na forma de liturgia da palavra, é parte integrante e principal da missa, ao lado
da liturgia eucarística. Veja a página. O item 105 do Catecismo da Igreja Católica nos ensina que o próprio Deus é o autor das Sagradas Escrituras. Essa verdade de fé é fundamental para que possamos compreender o conteúdo e os efeitos das Sagradas Escrituras. Deus é o seu autor. Essa autoria divina se fez por meio da inspiração de homens que foram escolhidos por Deus, diz-nos o item 106, para escrever as palavras sagradas, que são parte da revelação de Deus, juntamente com a tradição. Ao escolher esses homens e inspirá-los a escrever as Sagradas Escrituras, Deus não fez um ditado. Deus permitiu que eles usassem de suas próprias faculdades, de suas capacidades, de sua cultura, de seu modo de escrever, e foi-lhes inspirando, como que por meio de uma brisa suave, indicando aquilo que havia de ser colocado como Sagradas Escrituras. É preciso entender, entretanto, que a fé católica, a Santa Igreja Católica, não é a religião de um livro. Não podemos tomar a fé católica como sinônimo de um livro. A fé católica é a religião da Palavra de Deus. Então, para que as Sagradas Escrituras não permaneçam apenas como um livro, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus, por meio do Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão das Escrituras. Aqui vai uma mensagem importante no item 108 do Catecismo da Igreja Católica. É preciso compreender as Escrituras e não lê-las de forma apenas literal, apenas radicalmente literal, imaginando que a literalidade que está ali é a palavra de Deus. Não, é preciso ler as Sagradas Escrituras com o mesmo espírito com que elas foram escritas. E isso se faz sob a assistência do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que inspirou aos autores, aos agiógrafos, aos autores sagrados, a escrita da Bíblia Sagrada, a redação das Sagradas Escrituras. O item 109 do Catecismo da Igreja Católica nos diz que Deus fala aos homens ao modo dos homens. Isto é, Deus escolheu determinados homens, inspirou esses homens para escrever as Sagradas Escrituras, para falar aos homens. Então Deus se valeu de homens, inspirados por Deus, para falar aos homens destinatários da mensagem de Deus. Então, para que eu possa compreender as Sagradas Escrituras e a sua mensagem, eu tenho de pensar nestes homens que escreveram as Sagradas Escrituras. Quem eram eles? Sob quais influências históricas, culturais, psíquicas e de outra natureza eles viveram? Quais as circunstâncias nas quais eles escreveram? Quais os gêneros literários utilizados para escrever as Escrituras? Então, a compreensão das Sagradas Escrituras tem de levar em consideração esses elementos que estão dispostos no item 110 do Catecismo da Igreja Católica. No item 111, a Igreja nos lembra que as Sagradas Escrituras devem ser lidas e interpretadas com a ajuda
daquela mesma pessoa que inspirou a sua escrita. Ou seja, assim como o Espírito Santo inspirou a escrita das Sagradas Escrituras, é com o auxílio do Espírito Santo que nós vamos compreender o conteúdo das Sagradas Escrituras. O item 112 do Catecismo da Igreja Católica nos fala da unidade das Escrituras. A unidade no sentido de que, mesmo sendo compostas por 73 livros, escritos ao longo de centenas de anos, por autores diversos, em épocas diversas, sob culturas e influências diversas, a unidade da Escritura está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo e qualquer texto que eu estiver lendo nas Sagradas Escrituras, eu tenho de ter em mente a pessoa, a missão, a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Também, sendo a igreja, nos diz o item 113, sendo a igreja a continuidade da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo a igreja o corpo do qual a cabeça é o nosso Senhor Jesus Cristo, não é possível ler as Sagradas Escrituras, diz-nos o item 113, sem considerar a tradição da igreja. Eu tenho de ler desde o capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 21, 22 do livro de Apocalipse, dentro da tradição viva da igreja, tendo a ideia de que existe ali uma única mensagem, a mensagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nos itens 115 a 119, a igreja nos apresenta uma pequena técnica, um pequeno manual de interpretação, de compreensão das Sagradas Escrituras. No item 115, a igreja nos diz que as Sagradas Escrituras podem ser compreendidas em dois sentidos principais: o sentido literal e o sentido espiritual. O sentido espiritual, entretanto, se divide em três sentidos menores: o sentido espiritual alegórico, o sentido espiritual moral e o sentido espiritual anagógico. Eu devo, na leitura da Bíblia, usar essa forma de compreensão do texto para bem entender o seu conteúdo. Vamos tomar um exemplo da leitura do livro de Êxodo, capítulo 14, que trata da travessia do Mar Vermelho. Bem, eu vou tomar a minha Bíblia, uma edição católica, e vou ler o texto do capítulo 14, que narra a saga do povo de Israel atravessando o Mar Vermelho. Posso ler uma, duas ou três vezes até compreender toda a história, conhecer os seus personagens, conhecer o momento em que aconteceram aqueles fatos, compreender cada fato que aconteceu, conhecer o que levou àquela situação, né? Quais foram as causas de levar o povo a atravessar o Mar Vermelho, como eles atravessaram o Mar Vermelho e o que aconteceu após a travessia do Mar Vermelho. Veja, esse é o sentido literal da interpretação bíblica, da compreensão bíblica. O sentido literal
é o exercício da minha capacidade de leitura e de compreensão de um texto, como fazem as crianças quando começam a estudar interpretação de texto na escola. Eu devo conhecer o texto, os seus personagens, os seus atores, as suas circunstâncias e o evento principal daquele texto, inclusive a sua causa e as suas consequências. Bem, quando eu tiver a compreensão exata do texto, aí eu terei dominado o sentido literal. Vamos agora ao sentido espiritual. O que me quer dizer aquela literalidade? No sentido espiritual, eu tenho três divisões. Primeiro, o sentido espiritual alegórico. Eu posso compreender aquele acontecimento, as palavras daquele texto, como uma alegoria de uma realidade em Cristo Jesus. Veja, eu estou lendo o Mar Vermelho, eu estou lendo a travessia do Mar Vermelho, mas eu posso tentar buscar na travessia do Mar Vermelho uma realidade de Cristo Jesus. Por que de Cristo Jesus? Porque Cristo é o tema central das Sagradas Escrituras. Eu não posso ler as Sagradas Escrituras se não estiver olhando para Jesus. Então, quando eu leio o texto, eu vejo pessoas que estavam escravizadas no Egito e que passam por meio do mar, o mar que tem água, e saem do outro lado do mar, e esse mar se fecha, separando a realidade do povo que estava escravizado para a realidade do povo que agora está livre daquela escravização. Isso pode me fazer pensar na pessoa que não conhece ao nosso Senhor, não conhece o nosso Senhor Jesus Cristo, e que quando chega na Igreja Católica ele é batizado. E o batismo marca a sua inserção no corpo de Cristo. De pagão, ele passa a ser cristão católico. E aí eu posso pensar, a travessia do povo judeu no Mar Vermelho, ou a travessia do Mar Vermelho pelo povo judeu, deixando a condição de escravos no Egito para a condição de pessoas livres, é uma alegoria. É uma alegoria que nos faz lembrar do batismo, quando deixamos a vida de pagãos para nos tornarmos partes do corpo de Cristo. Esse é o sentido alegórico do texto de Êxodo 14, a travessia do Mar Vermelho. Bem, sentido espiritual moral. Eu devo buscar naquele texto, um ensinamento para o meu justo agir. Eu devo buscar naquele texto, visando a pessoa de Jesus Cristo. Eu devo buscar ali um ensinamento para que a minha conduta, para que o meu modo de ser seja mais justo, seja mais próximo de um ideal cristão. Então, quando eu olho para o texto do capítulo 14 do livro de Êxodo, eu vejo pessoas aflitas, porque os exércitos do faraó estavam em sua perseguição, e vejo que Deus providenciou uma saída que lhes deu segurança. Qual o sentido moral, o sentido espiritual moral que eu posso trazer? Eu vou confiar mais em Deus, porque na hora da dificuldade, Ele pode, segundo a sua vontade, vir em meu socorro. Isso vai fortalecer a minha fé. Vamos agora ao sentido
anagógico. Essa palavra anagógico vem do grego anagogi, que se relaciona com a eternidade. Eu devo ser capaz de ver no texto um sentido anagógico, um sentido de eternidade. Então, no texto de Êxodo, capítulo 14, onde Moisés salva o povo da possibilidade de ser trucidado pelos exércitos egípcios, mediante a passagem pelo Mar Vermelho, me traz a ideia da salvação eterna, me traz a ideia da eternidade, de que Deus vai salvar este povo para uma vida eterna. Dessa forma, você compreende como interpretar na sua vida pessoal o texto bíblico. Primeiro, você busca o sentido literal, a compreensão completa do texto. Depois, o sentido espiritual. No sentido espiritual, você deve buscar primeiro a alegoria daquele texto com alguma realidade em Cristo. No sentido espiritual moral, você deve buscar naquele texto o ensinamento que vai fazer você agir melhor. E por fim, você deve buscar naquele texto o sentido espiritual anagógico, a realidade que aquele texto tem ou traz para a vida eterna com Deus. Fique conosco até a nossa próxima aula, quando continuaremos ainda nessa parte do Catecismo da Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo, rogai por nós.